Durante 3 séculos, eles governaram a Rússia com mãos de ferro e coroas de ouro. Foram os donos do maior império terrestre do planeta. Mas, no subsolo de uma casa modesta em Ekaterimburgo, tudo acabou. Não foram apenas 11 pessoas mortas a tiros naquela noite de julho de 1918. Foi o cumprimento de uma profecia antiga, uma maldição que começou com o sangue de uma criança inocente e terminou com o sangue de outra. Esta é a história do fim dos Romanov. Para entender o fim, precisamos voltar ao começo. Em 1613, Mikhail Romanov foi coroado Tsar, encerrando um período de caos conhecido como Tempo de Dificuldades. Mas havia um problema. O filho de 3 anos da polonesa Marina Mniszek, que havia sido coroada tsarina anos antes, tinha direitos ao trono. Os Romanov não hesitaram. Um menino, chamado de Pequeno Ladrão, foi enforcado. Ao saber da morte do filho, Marina Mniszek enlouqueceu na prisão, batendo a cabeça contra as paredes de pedra. Ela lançou uma maldição. A dinastia que começou seu reinado com o enforcamento de uma criança inocente terminará como começou, menos com a morte cruel de crianças. A semente da tragédia estava plantada. Nicolau II subiu ao trono em 1894 e suas primeiras palavras foram proféticas. Não estou preparado para ser czar. Nunca quis sê-lo. 2 anos depois, durante as festividades de coroação, uma multidão pisoteada em Rodinka matou quase 1.400 pessoas. O povo começou a chamá-lo de Nicolau o Sangrento. Mas o verdadeiro calcanhar de Aquiles da família era o Tsarevich Alexei, o herdeiro tão esperado. Ele tinha hemofilia, uma doença que impedia o sangue de coagular. Qualquer arranhão poderia matá-lo. Desesperada, a tsarina Alessandra recorreu a um misterioso monge siberiano, Gregory Rasputin, e foi aí que a maldição ganhou novos capítulos. Rasputin sabia que seu fim estava próximo. Antes de morrer, escreveu uma carta profética ao czar: "Se assassinos comuns me matarem, reinarás por muitos anos. Mas se forem teus parentes, nenhum da tua família viverá mais de 2 anos. O povo russo os matará." Em dezembro de 1916, Rasputin foi assassinado em São Petersburgo. Seus algozes, o príncipe Félix Yusupov e o Groduk Dmitri Pavlovich, menos ambos parentes do czar. A profecia estava selada. Menos de 2 anos depois, a família Romanov estaria morta. Em abril de 1918, os Romanov foram transferidos para Yekaterinburg, nos Urais, e trancafiados na casa Ipatiev, ironicamente, com o mesmo nome do mosteiro onde a dinastia começara, chamada de Casa de Propósito Específico. A residência foi cercada por uma paliçada dupla de 4 metros de altura que impedia qualquer visão do exterior. As janelas foram seladas com jornais e pintadas de cal. Os presos só podiam sair para banho de sol 2 vezes ao dia e precisavam tocar uma campainha para usar o banheiro. Os guardas desenhavam obscenidades nos muros e faziam piadas sobre as grã-duquesas. O antigo imperador da Rússia, agora, era apenas Nicolau Romanov. Na madrugada de 17 de julho de 1918, a família foi acordada e levada ao porão. A justificativa: a cidade poderia ser tomada pelos brancos e precisavam protegê-los. No pequeno cômodo de 33 metros quadrados, 11 pessoas se alinharam. Às 2h15, Yurovsky entrou com os algozes. Leu a sentença, em vista do fato de que seus parentes continuam a atacar a Rússia soviética. O comitê executivo dos Urais decidiu fuzilá-los. Nicolau olhou assustado. "O que?" foi a última palavra que disse. Os tiros ecoaram por 20 minutos. Balas ricocheteavam nas paredes, porque as mulheres haviam costurado joias e diamantes em suas roupas,
que agiam como coletes improvisados. Demidova, a camareira, sobreviveu à primeira descarga e foi morta a golpes de baioneta. Mas a morte não foi o fim. Os algozes carregaram os corpos para a floresta de Koptiaki. Tentaram queimá-los, desfiguraram os rostos com ácido sulfúrico e jogaram os restos em uma mina. Depois, com medo de que a vala fosse descoberta, os corpos foram enterrados novamente sob dormentes de trem. Alexei e uma das filhas, provavelmente Maria Menos, foram queimados e enterrados separadamente. Durante 61 anos, o mundo acreditou que talvez Anastasia tivesse sobrevivido. A União Soviética alimentou esse mistério, anunciando apenas a morte do czar e afirmando que a família estava em local seguro. A verdade estava enterrada na lama siberiana. A dinastia, que começou no mosteiro Ipatiev em 1613, terminou na casa Ipatiev em 1918. Uma coincidência que faz arrepiar até os mais céticos. Foram 304 anos de poder absoluto, destruídos em 20 minutos de fuzilamento. A maldição de Marina Minizik, a profecia de Rasputin, o sangue dos inocentes. Tudo convergiu para aquela noite de julho. Hoje, os Romanov são santos para a Igreja Ortodoxa e seus corpos finalmente descansam na Catedral de Pedro e Paulo, em São Petersburgo. Mas o mistério continua. Você acredita que foi apenas uma sucessão de acidentes históricos? Ou realmente havia uma força sombria pairando sobre os Romanov? Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho.